Será que o brasileiro deixou de falar português? Segundo alguns linguistas, o que a gente fala hoje não é mais o português, mas o brasileiro. Não, isso não é mais um meme de internet, isso é um debate que já existe há mais de um século. Neste vídeo eu vou lhe mostrar de onde é que vem essa ideia e eu quero que você forme a sua própria opinião. Meu nome é Anderson Rabelo e esse é um Monte de Letras. Vamos subir o monte? Mas antes de decidir se o brasileiro fala outra língua ou não, eu quero que você saiba de uma coisa. Toda língua surge de uma decisão político-cultural. Fazendo um breve resumo da língua portuguesa e de seu surgimento, ela vai aparecer quando os soldados romanos chegam na região de Portugal, ali na Lusitânia. Quando o Império domina uma região, ele não impõe somente suas armas. Ele impõe o seu modo de pensar, a sua cultura e a sua língua. Isso gera identidade, sentimento de nação. Então, naquela região portuguesa foi se estabelecendo aquilo que você conhecia como latim vulgar. Um latim não tão rebuscado quanto o mais próximo de Roma, mas por muitos anos ainda se chamava de latim. Entretanto, naquela região não só existia o latim, existiam outras línguas que ali estavam e foi formatando o que a gente conhece hoje como português. Mas ela vai se chamar português de fato depois de algumas decisões políticas e culturais. O Império Romano começa a decair, Portugal começa a surgir como nação e esse sentimento vai impelindo a necessidade de dizer que aquela língua deles era o português e já se diferenciava de outras línguas que também surgiram do latim, como o espanhol, o francês e o italiano. Portugal cresceu, criou uma hegemonia, desbravou mares, oceanos, terras do além-mar e chegou ao Brasil. E aqui fez o quê? A mesma coisa que outrora os romanos fizeram. Conquistaram aqui o país, impuseram a sua cultura, o seu modo de pensar e a sua língua. Mas calma! Segure sua onda aí que eu sei que você está pensando o seguinte. Então temos que nomear nossa língua. E eu repito, calma. Vamos continuar nossa história. Portugal chegou aqui no Brasil, mas não eram só eles que existiam aqui, né? Também tinham indígenas com suas várias línguas, inclusive algumas documentadas pelo padre José de Anchieta. Depois eles arrastaram para o Brasil africanos, escravizaram com outras tantas línguas. Mais à frente, outros europeus vieram para o país, até asiáticos, e isso aqui virou um caldeirão linguístico. Então você começa a misturar ainda mais aquilo que era a língua portuguesa. E essa mistura se tornou esse português brasileiro que hoje até domina o mundo. É agora que a gente diz nossa língua é brasileira. Não. Calma. Ainda não é agora que a gente vai dizer que a gente tem uma língua brasileira. Agora a gente só consegue dizer que a gente tem uma variação linguística do português de Portugal. Quer ver uma coisa? Preste atenção nesse vídeo aqui. Eu quero ver se você consegue entender o que está sendo dito aqui. Ai, tu pensavas que vinhas aqui, contavas-me que estavas grávida, íamos ter um bebê, íamos ser felizes para sempre. Tu estás maluca? Tu não vais ter bebê nenhum. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Em setembro, Mar Salgado, a nova novela da SIC. Você conseguiu entender a conversa deles no vídeo, não conseguiu? Isso prova que a gente ainda fala português. A gente tem uma variação da língua portuguesa que foi originada em Portugal. E isso é tão claro que a gente tem diferenças dentro do próprio Brasil. Por exemplo, você que não mora aqui na Bahia, tenho certeza que vai ter dificuldade de entender quando nós baianos falamos viu, quando a gente quer dizer que entendemos alguma coisa e que concordamos com alguma coisa. Aliás, vocês também não sabem usar o lá ele. Agora retomando, lembra que eu falei no início do vídeo que para você dizer que tem uma língua, você precisa de decisões culturais, sociais e políticas? Pois bem, o português brasileiro só vai deixar de ser português quando ele tiver uma mudança absurda no seu léxico, ao ponto de se diferenciar bastante, ou a partir de uma decisão política. Decisão essa que nos afastaria de forma diplomática de outros países que falam a língua portuguesa. E isso não interessa ao Brasil, ao menos não neste momento. Além disso, a nossa gramática é muito baseada no léxico do português de Portugal. A gramática normativa é baseada na linguagem utilizada por Camões na sua literatura.
Inclusive, uma linguista portuguesa chamada Clara Pinto afirma que o nosso português descende de um português mais conservador. Exemplo, a gente ainda utiliza o gerúndio, enquanto em Portugal a gente não utiliza. Aqui a gente fala, estou fazendo um vídeo. Lá eles falam, estou a fazer um vídeo. Lá é uma evolução da língua, diferente da nossa, porque também tivemos outras evoluções, né? Sendo assim, a gente não pode dizer que tem uma língua nova aqui no país. A gente ainda fala português sim, um português abrasileirado, com o nosso tom, mais português. Ainda que os portugueses se revoltem com isso e digam os portuguesinhos estão a falar brasileiro. Ainda que você ache que a gente já tem uma língua diferenciada, a gente não tem. E a gente ainda precisa desses laços que nos unem a outros países para poder dialogar algumas questões políticas, algumas questões diplomáticas. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a isso tudo. Deixa aí nos comentários que eu vou ver e vou comentar. Inclusive, se você chegou até aqui, escreve aí embaixo. Cheguei, eu quero saber se você conseguiu ver esse vídeo todo. Vou ficando por aqui, mas antes não se esqueça de dar o like, se inscrever e mandar esse vídeo para outras pessoas que têm essa curiosidade. Beleza? Um abraço para vocês e fui!